Você já sentiu aquela sensação devastadora de estar diante de alguém que parece sugar toda a sua energia, que te faz questionar sua própria sanidade e, pior, que te deixa naquele ciclo interminável de esperança e decepção? Essa montanha-russa emocional não é coincidência. O que você está enfrentando provavelmente tem um nome, e entender isso pode ser o primeiro passo para recuperar seu poder. Imagine acordar um dia e perceber que a pessoa que deveria te amar, na verdade, está jogando um jogo sofisticado de manipulação emocional. Um jogo onde as regras mudam constantemente, onde seus sentimentos são invalidados e onde você sempre parece estar errada. Não importa o que faça. Esta é a realidade obscura de milhares de mulheres que convivem com narcisistas, seja em relacionamentos amorosos, familiares ou profissionais. O narcisista é um mestre em fazer você se sentir especial no início, quase como se tivesse encontrado sua alma gêmea. Ele te bombardeia com atenção, promessas e elogios, até você estar completamente envolvida. E então, quando você menos espera, a máscara cai. De repente, aquela pessoa maravilhosa se transforma em alguém frio, crítico e até cruel. O elogio de ontem se torna a crítica mordaz de hoje. O amor é substituído por indiferença ou raiva. E você? Você fica desesperadamente tentando entender o que fez de errado, como pode consertar as coisas, como pode trazer de volta aquela pessoa incrível que conheceu no início. Quantas vezes você já se sentiu completamente esgotada emocionalmente depois de uma conversa com essa pessoa, como se tivesse sido atropelada por um trem e pensou que era só você que passava por isso? Quantas noites você ficou acordada revivendo discussões, tentando descobrir onde errou, quando na verdade estava sendo deliberadamente confundida? Por que nós mulheres sempre toleramos comportamentos que sabemos que nos machucam, especialmente de pessoas que dizem nos amar? Por que continuamos voltando, acreditando em promessas vazias de mudança, mesmo quando todos os sinais apontam para o contrário? Já aconteceu de você se questionar se é sensível demais, exigente demais, ou simplesmente louca, enquanto via outras mulheres aparentemente confiantes em seus relacionamentos? Essa dúvida não surge do nada. Ela é cuidadosamente plantada e cultivada pelo narcisista. Aqui está a verdade reveladora. Você não está louca. Você não está exagerando. E definitivamente não está sozinha. O que você está experimentando é uma forma sofisticada de abuso psicológico que deixa poucas marcas visíveis, mas causa feridas profundas na alma. Feridas que podem levar anos para cicatrizar se não forem tratadas adequadamente. O que você faria se soubesse que recuperar seu poder e fazer um narcisista te respeitar é seu direito desde sempre? Que existe um caminho para sair desse ciclo destrutivo sem perder sua essência no processo? Estudos recentes de neurociência revelam que o cérebro de pessoas com traços narcisistas processam informações sociais e emocionais de maneira fundamentalmente diferente. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que narcisistas têm uma atividade reduzida nas áreas cerebrais responsáveis pela empatia. Isso significa que não é que eles não queiram entender seus sentimentos. Em muitos casos, eles literalmente não conseguem. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology demonstrou que relacionamentos com narcisistas seguem padrões previsíveis que podem ser identificados e, mais importante, interrompidos com as estratégias corretas. Esta não é apenas sua experiência pessoal, é um fenômeno psicológico bem documentado. Quantas gerações de mulheres da sua família carregaram o peso de relacionamentos tóxicos sem nunca questionar, aceitando o sofrimento como parte normal do amor? Quantas passaram esse padrão adiante, sem perceber que havia outra maneira? A boa notícia é que você está prestes a quebrar esse ciclo. Nos próximos capítulos, vou compartilhar com você revelações científicas surpreendentes sobre a mente narcisista que mudarão completamente sua perspectiva. Você vai entender não apenas o que está acontecendo, mas por que está acontecendo. E o mais importante, vou revelar estratégias contraintuitivas que transformarão completamente a dinâmica entre você e o narcisista em sua vida. Técnicas que não se baseiam em jogos manipulativos ou em se tornar como ele, mas em recuperar seu poder de uma forma que ele não poderá ignorar ou desrespeitar. O que você descobrirá em seguida pode parecer chocante à primeira vista,
até mesmo contraditório a tudo que você já tentou antes. Mas estou prestes a revelar por que as abordagens convencionais falham miseravelmente quando se trata de narcisistas. E o que realmente funciona, comprovado tanto pela ciência quanto pela experiência real de mulheres que conseguiram transformar relacionamentos aparentemente impossíveis. O que torna o narcisismo tão devastador para nós mulheres não é apenas o comportamento em si, mas como ele se entrelaça com nosso condicionamento social. Desde cedo, somos ensinadas a ser cuidadoras, pacificadoras e a priorizar relacionamentos acima de nós mesmas. Esta combinação cria o terreno perfeito para o abuso narcisista florescer. A ciência da psicologia explica que o transtorno de personalidade narcisista existe em um espectro. Nem todos os narcisistas têm o transtorno completo. Na verdade, estudos indicam que apenas 6% da população o apresenta clinicamente. No entanto, traços narcisistas são muito mais comuns, afetando até 17% dos homens e 9% das mulheres que conhecemos. Isso significa que você provavelmente conhece várias pessoas com tendências narcisistas significativas, mesmo que não tenham um diagnóstico formal. Pesquisas conduzidas pela doutora Ramani Durvasula, psicóloga clínica especializada em narcisismo, revelam que mulheres expostas a relacionamentos narcisistas frequentemente desenvolvem sintomas semelhantes ao transtorno de estresse pós-traumático. Experimentam hipervigilância, flashbacks de episódios de abuso e uma tendência a antecipar rejeição ou crítica. Seu cérebro literalmente se reconfigura para estar em constante estado de alerta. Neurologicamente, a exposição prolongada a um narcisista ativa constantemente seu sistema de luta ou fuga, inundando seu corpo com cortisol, o hormônio do estresse. Com o tempo, isso pode comprometer seu sistema imunológico, desregular seu sono e até alterar a estrutura física do seu cérebro, reduzindo o hipocampo, área responsável pela memória e regulação emocional. Um estudo da Universidade de Stanford descobriu algo fascinante. Narcisistas não respondem a abordagens que funcionariam com pessoas comuns. Quando tentamos usar empatia, comunicação aberta ou vulnerabilidade, ferramentas que normalmente fortalecem relacionamentos saudáveis, o narcisista interpreta como fraqueza a ser explorada, não como conexão a ser valorizada. Como nós mulheres reagimos quando enfrentamos manipulação e gaslighting diário, e por que isso acontece desde a infância? Nossa resposta condicionada geralmente é duvidar de nós mesmas, antes de questionar o outro. Estatísticas mostram que mulheres têm 63% mais probabilidade de internalizar críticas e buscar falhas em si mesmas, antes de considerar que o problema pode estar no outro. Já parou para pensar por que as mulheres frequentemente permanecem em relacionamentos abusivos, mesmo quando têm recursos para sair? Mesmo quando isso vai contra nossos instintos? Pesquisas mostram que levamos em média 7 tentativas antes de deixar permanentemente um relacionamento abusivo. Isso não é fraqueza. É resultado direto da manipulação psicológica chamada trauma bonding, onde ciclos alternados de recompensa e punição criam um vínculo químico semelhante ao vício. Vou compartilhar a história de Mariana, uma executiva bem-sucedida de 38 anos que conheci durante minhas pesquisas. Inteligente, articulada e respeitada profissionalmente, Mariana parecia ter tudo sob controle, exceto seu casamento de 12 anos com Rafael. Eu comandava uma equipe de 50 pessoas no trabalho, tomava decisões de milhões sem hesitar, ela me contou. Mas em casa, eu me transformava em outra pessoa. Checava 3 vezes tudo o que dizia, pensava em como colocar a mesa do jantar para evitar críticas, e ainda assim, nada era suficiente. Uma noite, Mariana chegou em casa animada para compartilhar uma promoção importante. Rafael ouviu em silêncio e então respondeu: "Interessante como eles promovem qualquer um hoje em dia. Deve ser cota." Quando Mariana expressou como aquilo a magoou, Rafael reagiu indignado. "Lá vem você com essa sensibilidade exagerada de novo. Estou apenas sendo honesto. Se você não aguenta ouvir a verdade, o problema é seu." Naquela noite, Mariana chorou silenciosamente no banheiro, questionando se realmente merecia a promoção. Foi quando sua filha de 9 anos bateu na porta e perguntou: "Mamãe, quando crescer, eu também vou ter que chorar escondida como você?"
Aquela pergunta inocente foi como um choque elétrico que despertou Mariana. Percebi que não estava apenas destruindo minha vida, mas ensinando minha filha que aquilo era amor, que aquilo era normal. Qual seria sua reação ao descobrir que o narcisista em sua vida não apenas destrói sua autoestima propositalmente, mas também depende disso para manter seu senso de poder? Estudos de psicologia evolutiva explicam que o comportamento narcisista é fundamentalmente sobre controle e dominação, não sobre amor, mesmo quando eles usam essa palavra. Por que será que desde pequenas aprendemos que devemos sacrificar nosso bem-estar para manter a paz, quando na verdade deveríamos aprender a estabelecer limites saudáveis? A socialização feminina nos prepara inadvertidamente para ser alvos perfeitos para narcisistas, ao nos ensinar que nosso valor está ligado à aprovação externa e à capacidade de cuidar dos outros acima de nós mesmas. O que o narcisista não quer que você saiba é que por trás da fachada de confiança inabalável existe uma fragilidade intensa. Estudos de neuroimagem mostram que narcisistas experimentam reações de ameaça intensificadas quando confrontados com qualquer sugestão de inadequação. Em outras palavras, sua aparente força é na verdade sua maior fraqueza, uma que você pode compreender estrategicamente. Quantas vezes você já sentiu vergonha por não conseguir consertar seu relacionamento, como se a responsabilidade fosse exclusivamente sua, e pensou que tinha algo errado com você? Esta é precisamente a crença que o narcisista trabalha ativamente para instalar em sua mente. Um estudo da Universidade de Michigan revelou que, após apenas 6 meses em um relacionamento com um narcisista, mulheres apresentavam níveis significativamente mais baixos de autoestima e confiança em seu próprio julgamento. O aspecto mais sinistro da manipulação narcisista é como ela se aproveita das qualidades que mais valorizamos em nós mesmas: nossa capacidade de amar incondicionalmente, nossa esperança, nossa perseverança. Eles transformam nossas forças em armas contra nós mesmas. Mas aqui está a revelação que mudará tudo. Você não precisa desistir dessas qualidades para se proteger. Na verdade, o caminho para recuperar seu poder exige que você as redirecione, não para o narcisista, mas para si mesma. No próximo capítulo, vou revelar estratégias contra-intuitivas que quebrarão o ciclo de abuso. Métodos que não exigem que você se torne manipuladora ou jogue o jogo dele, mas que reconfigurarão fundamentalmente a dinâmica entre vocês dois. Prepare-se para descobrir por que quase tudo que você tentou até agora não funcionou. E o que fazer em vez disso? Esqueça tudo o que você já ouviu sobre como lidar com pessoas difíceis. Quando se trata de narcisistas, as regras convencionais não apenas falham, elas frequentemente pioram a situação. É hora de revelar estratégias contra-intuitivas que realmente funcionam, baseadas tanto em pesquisas científicas quanto em histórias reais de mulheres que conseguiram transformar completamente suas dinâmicas com narcisistas. A primeira estratégia é o que chamo de desapego estratégico, e vai contra praticamente tudo que nos ensinaram como mulheres. Desde pequenas, somos condicionadas a resolver conflitos através da comunicação emocional, a expressar nossos sentimentos e buscar entendimento mútuo. Com narcisistas, essa abordagem é desastrosa. Estudos clínicos revelam que narcisistas interpretam vulnerabilidade emocional como oportunidade de manipulação. Quando você explica detalhadamente como se sente, pensando estar construindo intimidade, o narcisista está, na verdade, coletando informações sobre seus pontos fracos. É como inadvertidamente entregar um mapa do seu coração a alguém que usará essa informação para controlá-la. O desapego estratégico envolve reduzir drasticamente seu investimento emocional nas reações do narcisista. Isso significa parar completamente de buscar validação emocional dele, eliminar explicações longas sobre seus sentimentos, abandonar tentativas de fazê-lo entender sua perspectiva, interromper o compartilhamento de seus sucessos ou alegrias com ele. Ana, uma professora universitária de 42 anos, aplicou esta técnica com seu chefe narcisista que constantemente diminuía suas conquistas acadêmicas. Antes eu tentava desesperadamente mostrar meu valor, explicando detalhadamente meus projetos, buscando aprovação. Quanto mais eu tentava, mais ele encontrava falhas. Quando comecei a praticar o desapego estratégico, algo surpreendente aconteceu. Parei de compartilhar meus avanços, limitei nossas conversas ao essencial
E de repente, ele começou a me procurar, quase implorando para saber sobre meus projetos. Esta técnica funciona porque narcisistas prosperam com reações emocionais, positivas ou negativas. Quando você remove essa fonte de suprimento, eles começam a trabalhar para reconquistar sua atenção. O poder muda de mãos sutilmente. E se eu te dissesse que revelar menos sobre você mesma, em vez de mais, é a chave para dominar um narcisista? Esta contradição é fundamental. Quanto mais você se torna um enigma emocional, mais valor você ganha aos olhos dele. A segunda estratégia é a reafirmação de limites por consequências, um método psicológico de autoafirmação feminina que substitui palavras por ações. Tradicionalmente, somos ensinadas a estabelecer limites através da comunicação. Por favor, não me fale assim. Me sinto desrespeitada quando você faz isso. Com narcisistas, verbalizar limites sem consequências concretas é como desenhar linhas na areia durante a maré alta. Esta técnica envolve 3 etapas. 1. Identificar claramente para si mesma, não para ele, qual comportamento é inaceitável. Determinar uma consequência específica que você pode e vai implementar se o comportamento ocorrer. 3. Executar a consequência consistentemente, sem explicações extensas. Quando o narcisista ultrapassa seu limite, você não inicia um debate ou expressa decepção, simplesmente implementa a consequência predeterminada. Se ele interrompe repetidamente você durante reuniões familiares, sua consequência pode ser sair da sala por 10 minutos. Se ele critica sua aparência, a consequência pode ser cancelar o próximo compromisso social. Carla aplicou esta técnica com seu marido, que tinha o hábito de humilhá-la em público. Anteriormente, eu tentava conversar sobre isso depois, explicando como aquilo me magoava. Ele sempre negava, dizia que eu estava exagerando ou que era apenas uma piada. Quando comecei a simplesmente levantar e ir embora sempre que isso acontecia, sem drama, sem discussão, as humilhações pararam completamente em apenas 3 semanas. Você teria coragem de quebrar o padrão feminino de explicar, justificar e buscar entendimento mesmo sabendo que pode incomodar algumas pessoas? Esta é a coragem necessária para transformar a dinâmica com um narcisista. A terceira estratégia é a técnica do espelho modificado, uma abordagem surpreendente de quebra de padrões que usa a própria necessidade de admiração do narcisista como alavanca para a mudança comportamental. Narcisistas precisam desesperadamente de admiração e validação. A técnica do espelho modificado envolve oferecer validação genuína e específica para comportamentos positivos, enquanto remove completamente qualquer resposta emocional a comportamentos negativos. Isso cria um poderoso sistema de condicionamento que remodela gradualmente a interação. Importante: não estamos falando de elogios manipulativos ou falsos. Narcisistas têm um radar extremamente sensível para a inautenticidade. Em vez disso, você observa atentamente e reconhece genuinamente comportamentos específicos que são realmente construtivos. Quando Paulo finalmente ouviu Renata sem interromper durante uma conversa difícil, ela implementou a técnica. Apreciei muito como você me ouviu completamente agora. Mostra respeito e me faz querer compartilhar mais com você. Depois, quando ele voltou a comportamentos manipuladores, ela simplesmente não reagiu emocionalmente, nem positiva nem negativamente, criando um vácuo de resposta. O que mudaria na sua vida de mulher se você pudesse fazer um narcisista realmente respeitar seus limites, sem precisar gritar, implorar ou ameaçar? Esta é a promessa destas estratégias quando aplicadas consistentemente. Quantas de nós fomos ensinadas que amor significa nunca desistir de alguém, quando na verdade estabelecer consequências claras é o que realmente funciona? Este condicionamento nos mantém presas em ciclos abusivos, confundindo persistência com autossacrifício. Se você pudesse voltar no tempo e ensinar algo para a menina que você foi, qual seria o valor de proteger sua paz mental acima de agradar os outros? No próximo capítulo, exploraremos como estas estratégias catalisam uma profunda transformação interior. Porque dominar um narcisista não é apenas sobre mudar a dinâmica externa, é sobre reconstruir fundamentalmente sua relação consigo mesma e com seu próprio poder.
Você está prestes a descobrir como estas técnicas iniciam uma revolução interna que mudará não apenas como o narcisista te vê, mas como você vê a si mesma. Enquanto as estratégias do capítulo anterior focam em como você interage com o narcisista, este capítulo revela uma verdade frequentemente ignorada. A transformação mais profunda e duradoura acontece dentro de você. Para verdadeiramente dominar um narcisista, você precisa primeiro libertar-se internamente do poder que ele exerce sobre sua identidade, valor e realidade. A mudança de mentalidade feminina começa com uma reprogramação fundamental de como você interpreta o comportamento do narcisista. Até agora, você provavelmente tem operado sob a crença de que as ações dele são um reflexo do seu valor. Quando ele te critica, você acredita que merece críticas. Quando ele te ignora, você se sente invisível. Quando ele te elogia, você finalmente se sente validada. Esta é a primeira e mais insidiosa armadilha do abuso narcisista, a fusão entre seu comportamento e seu valor intrínseco. A verdadeira liberdade começa quando você separa completamente estas duas realidades. Antes desta mudança de mentalidade, Maria via os ataques verbais do marido como provas de sua inadequação. Algo deve estar errado comigo para provocar tanta raiva nele, ela pensava. Depois da transformação, ela começou a reconhecer. Seus ataques são ferramentas de controle que refletem suas inseguranças, não meu valor. Eles falam sobre ele, não sobre mim. Antes, Sandra acreditava que precisava ganhar amor através de performance perfeita. Seu namorado narcisista reforçava esta crença estabelecendo padrões impossíveis que constantemente mudavam. Depois da transformação, ela reconheceu: amor real não exige performance. Suas expectativas impossíveis são projetadas para manter controle, não para me ajudar a crescer. Antes, Juliana interpretava o silent treatment do pai narcisista como punição merecida por suas falhas. Depois, ela percebeu: este é um mecanismo de controle projetado para me fazer implorar por atenção. Meu valor não depende de sua aprovação momentânea. Que mulher você seria se não carregasse mais o peso da validação externa que aprendeu desde criança? Se pudesse separar completamente seu senso de valor das opiniões e humores voláteis de outra pessoa, o processo de cura emocional envolve reconhecer e desmantelar os falsos sistemas de crença instalados pelo narcisista. Este é um trabalho arqueológico delicado de escavar camadas de condicionamento tóxico para recuperar sua verdade interior. O primeiro passo é identificar as distorções cognitivas específicas que o narcisista implantou. Estas são crenças limitantes que você aceitou como verdade. Sou muito sensível, exigente, dramática. Na verdade, você tem direito a seus sentimentos e percepções. Ninguém mais me amará, aceitará. Na verdade, relacionamentos saudáveis são abundantes e possíveis. Preciso dele para sobreviver, ser feliz. Na verdade, você é completa por si mesma. Sou responsável por seus sentimentos e comportamentos. Na verdade, cada adulto é responsável por suas próprias emoções e ações. O segundo passo é desafiar ativamente estas crenças através de um diálogo interno compassivo. Quando a voz crítica interna, frequentemente uma internalização da voz do narcisista, surge, você aprende a confrontá-la com evidências que a contradizem. Quando Denise ouviu sua voz interna dizer: "Você é egoísta por querer tempo para si mesma", ela aprendeu a responder: autocuidado não é egoísmo, é uma necessidade humana básica e um exemplo saudável para outras mulheres. O terceiro passo envolve reconstruir novos padrões neurológicos através da repetição consciente de novas verdades. Neurocientistas descobriram que repetições consistentes literalmente reescrevem circuitos cerebrais. Afirmações diárias não são apenas pensamento positivo, são recalibrações neurológicas. Como seria sua vida se você pudesse experimentar paz interior, independentemente do comportamento dele? Se pudesse permanecer centrada em seu próprio valor, enquanto observa suas tentativas de manipulação com clareza e distanciamento emocional? O quarto passo é o mais desafiador: o luto pelas ilusões. Para muitas mulheres, o mais doloroso não é o abuso em si, mas a perda da fantasia de quem pensávamos que ele era, do relacionamento que imaginávamos ter. Este luto é necessário e purificador. Não podemos abraçar nossa verdadeira força enquanto nos agarramos a ilusões.
Qual versão de mulher você está escondendo por medo de parecer difícil ou exigente? A que estabelece limites claros? A que prioriza seu bem-estar? A que exige respeito como pré-requisito, não como recompensa? A reconstrução da identidade feminina após relacionamentos narcisistas envolve redescobrir partes de você que foram silenciadas, negadas ou adormecidas. Talentos abandonados para não ofuscar o narcisista. Amizades negligenciadas porque ele as desaprovava. Sonhos adiados porque suas necessidades sempre vinham primeiro. Débora redescobriu sua paixão pela fotografia que havia abandonado porque seu marido narcisista constantemente criticava seu trabalho. Quando comecei a fotografar novamente, foi como reencontrar uma velha amiga. Percebi quanto de mim mesma eu havia sacrificado para aplacar seu ego frágil. Lúcia percebeu que havia deixado de usar roupas coloridas, porque seu namorado sempre fazia comentários depreciativos quando ela se destacava visualmente. Voltar a usar cores vibrantes parece um ato pequeno, mas representou reclamar minha visibilidade e direito de ocupar espaço. Gabriela havia parado de expressar opiniões políticas porque seu pai narcisista ridicularizava suas visões. Recuperar minha voz em discussões importantes foi como recuperar minha cidadania no mundo. Quantas vezes você já se diminuiu para não ameaçar o ego frágil de alguém e depois se arrependeu profundamente? Este é o momento de reclamar todo o seu brilho. Se sua filha ou sobrinha crescesse observando como você se relaciona com seu próprio poder agora, que lições ela aprenderia sobre ser mulher? Ela aprenderia que mulheres devem se fazer pequenas para acomodar egos frágeis, ou que mulheres merecem ocupar plenamente seu espaço. À medida que implementamos as estratégias externas do capítulo anterior, algo revolucionário acontece internamente. Cada vez que você mantém um limite, cada vez que você não reage emocionalmente a uma provocação, cada vez que você recusa-se a justificar suas decisões, você fortalece novos circuitos neurológicos de autodeterminação e autoconfiança. No capítulo final, vamos traduzir esta transformação interna em um plano de ação detalhado que solidificará sua nova posição de poder e fará o narcisista em sua vida finalmente te respeitar, não por medo ou manipulação, mas porque você não lhe dará outra escolha. Chegou o momento de transformar todo o conhecimento e compreensão em ação concreta. Não basta saber o que fazer. Você precisa de um plano detalhado para implementar estas estratégias em sua vida real, enfrentando os desafios específicos que mulheres encontram quando confrontam narcisistas. Vamos traduzir teoria em prática através de passos claros e sequenciais. Primeiro, desenvolva seu plano de fronteiras inegociáveis. Um documento pessoal que delineia claramente seus limites e as consequências correspondentes. Este não é um documento para mostrar ao narcisista, mas um contrato consigo mesma. Comece identificando os 3 comportamentos mais tóxicos que você não tolerará mais. Seja extremamente específica, não desrespeito, mas fazer comentários depreciativos sobre minha aparência. Ou usar informações confidenciais que compartilhei contra mim em discussões. Para cada comportamento, defina uma consequência que 1. Você tem completo poder para implementar sem a cooperação dele. Protege diretamente seu bem-estar emocional. 3. Você está 100% comprometida a executar consistentemente. Exemplo: se ele usa Silent Treatment como punição, sua consequência pode ser: continuarei minha rotina normalmente, envolvendo-me em atividades que me trazem alegria e conexão com outras pessoas. Não farei nenhuma tentativa de consertar a situação ou obter sua aprovação. Defina antecipadamente como você responderá a escaladas. Narcisistas frequentemente intensificam comportamentos manipulativos quando percebem que estão perdendo o controle. Quando você estabelece um limite, esteja preparada para ele testar esse limite com ainda mais força antes de respeitá-lo. Em seguida, crie seu protocolo de desengajamento emocional. Um plano detalhado para reduzir sistematicamente seu investimento emocional nas reações do narcisista. Este protocolo inclui técnicas específicas de grounding para momentos de provocação emocional, respiração quadrada, ancoramento sensorial, frases de centralização, lista de redirecionamentos para quando você sentir urgência de buscar validação dele, ligar para uma amiga de confiança, praticar afirmações específicas,
exercício físico, scripts mentais para neutralizar tentativas de provocação. Esta é uma tentativa de obter reação emocional de mim. Eu escolho não engajar. Rituais diários para fortalecer sua conexão interna, meditação focada, journaling estruturado, movimento corporal consciente. Fernanda criou um ritual de 5 minutos de afirmações específicas todas as manhãs. Meu valor é intrínseco. Mereço respeito constante. Sou completa por mim mesma. Nos momentos em que seu marido tentava provocá-la emocionalmente, ela mentalmente retornava a estas âncoras, permitindo que as provocações deslizassem por ela sem penetrar sua armadura interna. O terceiro componente essencial é seu círculo de sororidade, uma rede estratégica de apoio. O isolamento é uma das ferramentas mais poderosas do narcisista. Reconstruir conexões é fundamental para sua libertação. Identifique 3 e 5 pessoas de confiança que compreendem a natureza do abuso narcisista ou estão dispostas a aprender. Não tem conexões significativas com o narcisista que possam comprometer seu apoio. Demonstraram capacidade de respeitar confidencialidade. Podem oferecer validação emocional sem julgamento ou soluções simplistas. Estabeleça check-ins regulares com estas pessoas. Estudos mostram que mulheres em recuperação de relacionamentos narcisistas que mantêm conexões sociais regulares têm 68% mais chance de manter limites saudáveis a longo prazo. Agora, vamos abordar os obstáculos femininos específicos que você enfrentará e como superá-los. O primeiro obstáculo é a culpa condicionada. Nossa socialização como mulheres nos programa para sentir responsabilidade pelo bem-estar emocional dos outros. Quando você parar de responder emocionalmente, seu condicionamento interno tentará sabotá-la com mensagens como "você está sendo cruel" ou "ele precisa de você". Prepare-se com contra-argumentos específicos. Estabelecer limites não é crueldade, é autocuidado essencial. Não sou responsável por gerenciar as emoções de um adulto. Minha compaixão começa comigo mesma. O segundo obstáculo é o medo de retaliação. Narcisistas frequentemente respondem à perda de controle com escaladas de comportamento destrutivo. Desenvolva um plano de segurança que inclua documentação sistemática de incidentes, mantenha registros em local seguro, conhecimento de recursos legais disponíveis, consulte previamente um advogado se necessário, plano de saída de emergência para situações extremas, configurações de privacidade digital em todos os dispositivos. O terceiro obstáculo é a pressão social para fazer o relacionamento funcionar. Nossa cultura ainda responsabiliza mulheres pelo sucesso dos relacionamentos. Prepare-se para responder a comentários como "você precisa se esforçar mais" ou "relacionamentos exigem compromisso", com declarações claras. Compromisso saudável não inclui tolerar abuso. Estou comprometida com relacionamentos baseados em respeito mútuo. Qual o primeiro passo que você dará hoje mesmo para implementar uma destas estratégias e como você vai se manter firme quando surgir resistência interna ou externa? Importante: esta jornada não é linear. Haverá dias de recaída, momentos de dúvida e períodos de cansaço. A consistência perfeita não é o objetivo. A persistência, apesar das imperfeições, é o que importa. Cada vez que você restabelece um limite após uma recaída, você fortalece sua determinação. Os resultados desta transformação vão muito além de simplesmente fazer o narcisista te respeitar. Mulheres que implementam estas estratégias consistentemente relatam redução significativa de sintomas de ansiedade e depressão em 83% dos casos, melhora dramática em relacionamentos com amigos e familiares, avanços profissionais significativos ao aplicar limites saudáveis em todos os contextos, modelagem positiva para filhos, quebrando ciclos intergeracionais de abuso, redescoberta de paixões, talentos e interesses abandonados durante o relacionamento. Se não for agora, quando você vai decidir que merece relacionamentos baseados em respeito mútuo e parar de adiar sua própria felicidade? A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo, e esse passo é a decisão de não mais permitir que alguém diminua seu brilho. Que mulher na sua vida precisa saber sobre estas estratégias de empoderamento e como você vai abordar o assunto com ela? Compartilhar este conhecimento não é apenas um ato de autoajuda, mas de sororidade.
Cada mulher que se liberta da manipulação narcisista abre caminho para outras seguirem. Como você vai explicar para sua filha, sobrinha ou amiga que ela merece relacionamentos baseados em respeito e reciprocidade para que ela não passe pelo que você passou? Nossas escolhas hoje moldam as possibilidades para próximas gerações de mulheres. Qual será seu compromisso consigo mesma a partir de hoje para nunca mais tolerar tratamento que diminua seu valor ou questione sua realidade? Este é o momento de declarar sua independência emocional. Lembre-se, dominar um narcisista não significa controlá-lo ou mudar sua personalidade fundamental. Significa tornar-se tão solidamente ancorada em seu próprio valor que suas táticas de manipulação perdem poder sobre você. Quando você não pode mais ser manipulada, você não pode mais ser controlada. E quando não pode mais ser controlada, você se torna algo que o narcisista é forçado a respeitar. Não por escolha, mas por necessidade. O poder esteve dentro de você o tempo todo. Hoje é o dia de começar a usá-lo.